Oi, pessoal, Teru aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma lembrança que eu tive da minha infância, quando a minha tia, certa vez, falou para mim assim: de duas, uma, ou você vai ser um advogado, ou você vai ser um palhaço. Na época eu era muito criança, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com aquilo, mas principalmente na parte do advogado, porque criança de palhaço entende, né? Ou você tem muito medo do palhaço, ou você admira muito o palhaço. Você dá muitas risadas com ele, você admira muito a criatividade, como o palhaço se comunica, como o palhaço te afeta, né? E a parte do palhaço eu entendi que era muito a respeito da alegria, da criatividade, muito a respeito do fazer as pessoas felizes, né? E isso durante a minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito que se considerou sempre muito criativa, né? Uma pessoa que sempre criava coisas do nada, aparentemente do nada, e fazia invenções, imaginava muito, desenhava, criava coisas. Na adolescência, né? Acabei me envolvendo um pouco com a fotografia, com o design, e isso, na minha cabeça, era, era algo que eu estava realmente criando, mas eu não percebi uma coisa. Eu não percebia, talvez, o lado do advogado. Eu inventava muito, criava muito, mas isso quase nunca se tornava de fato uma realidade. Eu só fui perceber isso muitos anos depois, né, quando eu estava no tiro de guerra, né, lá na minha cidade, no interior de Minas Gerais, e o sargento se referia a mim, inclusive na formatura, né, na frente ali de centenas ou talvez milhares de pessoas que estavam assistindo a formatura, nossa formatura no tiro de guerra. Na hora dele me chamar, ele falou assim: agora eu vou chamar o soldado Teru, aquele que tudo sabe, tudo faz e nada termina. Vocês podem imaginar como isso caiu, né? Como uma bomba na minha cabeça. E, de fato, eu comecei a perceber, assim, que eu inventava muitas coisas, mas, de fato, muitas coisas ficavam ali no mundo das ideias, né? E isso foi vindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Fui melhorando, obviamente, esse processo. Mas recentemente eu tive acesso a uma obra muito bacana chamada Um Ano em 12 Semanas, do Brian Moran, da editora Alta Books, né? Não posso citar a editora, cujo conceito principal que ele traz no livro é um método de como concentrar o que executaríamos num período de um ano em apenas 12 semanas. E o livro está muito focado nesse ponto da execução, né? É todo um método, um aparato de ferramentas, um aparato de ideias e sugestões e conhecimentos para que a gente consiga executar, o que, mais uma vez, né, para deixar bem claro, executar em apenas 12 semanas aquilo que executaríamos talvez em um ano, né? E 12 semanas são um mês tem 4 semanas, então seria basicamente um trimestre. Mas a ideia aqui é que você não pense nisso como um trimestre, porque, de fato, se a gente pensa como um trimestre, a gente sempre vai ter lá no fundo da nossa cabeça que, não, beleza, temos um ano para executar, né? Ainda faltam mais 3 trimestres. Não, a ideia aqui é as 12 semanas representam um ano. Então, é a execução de um ano da sua vida, é concentrar, de fato, essa execução nessas 12 semanas, né? E para isso, é, é, ele traz, dentro da metodologia, 5 disciplinas principais, né? Eu anotei aqui, a primeira disciplina, deixa eu colocar minhas anotações aqui, porque essa parte é mais profunda e talvez seja o núcleo aqui do nosso vídeo, tá? A primeira dela é a perspectiva, né? Essa perspectiva tem que ser uma perspectiva, né? Um local, uma visão de onde você quer chegar, e ela precisa ser clara,
ela precisa ser atraente, precisa estar alinhada tanto com os seus objetivos profissionais quanto com os seus objetivos pessoais, né? A segunda disciplina que ele traz dentro desse método é o planejamento, né? E esse planejamento ele tem que focar naquelas ações prioritárias e necessárias para alcançar essa visão que a gente constrói ali na perspectiva, né? Então, essa perspectiva tem que ser muito de uma visão, talvez até muito além do que você imagina que você possa construir, né? E esse planejamento tem que se focar nas atividades prioritárias para alcançar essa visão. Isso me traz um outro livro chamado A Única Coisa, que eu espero ter a oportunidade de falar aqui com vocês. Mas o principal desse livro, A Única Coisa, ele diz assim, que você precisa escolher uma única coisa, e essa única coisa ela tem que se tornar as demais ou mais fáceis ou desnecessárias. Básico resumo é isso. Mas eu espero, no futuro vídeo, falar um pouquinho mais desse livro, que é um livro muito bacana também, né? Então, a terceira disciplina do método do Brian Murray, de 1 ano em 12 semanas, é o controle de processo. E eu acho que é aí que começava a pegar para mim. Sempre foi muito bom de ter essa visão de futuro, sempre foi muito bom, de repente, de escolher tarefas, era uma espécie de tarefeiro, né? Mas eu sempre falei muito na questão dos processos, né? E, segundo o autor, esse processo tem que assegurar que essas atividades diárias elas sejam conectadas às metas estratégicas, né? E o que significa isso? Que aquilo que a gente vai fazendo ao longo do dia precisa estar muito bem pensada, muito bem conectada, né? Dentro desse processo, tá? A quarta disciplina, o acompanhamento. E ali dentro da área de vendas a gente costuma chamar de follow-up, né? E não basta simplesmente você ofertar, né, um produto, um serviço, tal, mas você precisa fazer o acompanhamento, você precisa acompanhar, porque é uma jornada que precede ali, de fato, a execução, né? Então, o acompanhamento semanal ali nos métodos, né, de agilidade são muito importantes, as reuniões diárias, né, as retrospectivas. Então, são essas atividades que vão fazer com que a gente execute essa quarta disciplina, que é o do follow-up ou do acompanhamento. E, por fim, o uso do tempo, né? Percebo que concentrar 1 ano, 12 meses, em apenas 12 semanas, exige de você um controle do tempo muito bem feito, né? E aí, para esse controle do tempo, o autor sugere o uso do que ele chama de blocos de tempo, né? Isso eu acho uma das coisas mais bacanas na gestão que ele traz nessa questão da gestão do tempo, que são esses blocos de tempo. Então, ele divide em 3 tipos de blocos de tempo, que você vai organizar dentro da sua agenda. Pode ser na agenda do papel, pode ser no computador, no celular. Eu, particularmente, gosto do Google Calendar. Eu tento usar toda a suíte da Google para organizar minha vida, né? Mas eu separo ali, ao longo da semana, nos dias, os blocos de tempo sugeridos pelo Brian, né? O primeiro bloco de tempo é um bloco que ele chama de bloco de tempo estratégico. Esse bloco de tempo, idealmente, é um bloco de tempo de 2 a 3 horas, que você vai separar por semana, você vai separar ali na sua agenda semanal, né? E dentro dessas 3 horas, que ele considera suficiente, eu particularmente tenho mais blocos de tempo, né? Devido a inúmeros projetos que eu estou executando em paralelo, mas esse bloco de tempo de 2 a 3 horas, ele deve ser dedicado para execução daquelas tarefas, das atividades que você colocou ali como prioritárias ali na fase do planejamento, tá? E nessas 3 horas, você precisa estar absolutamente focado na execução dessa tarefa. Celular, notificações de celular, vídeos, musiquinha, isso tudo prioritariamente tem que ser deixado de lado. E você vai se focar nessas 2, 3 horas totalmente nessa tarefa.
ou nessas tarefas que você coloca para ser executada dentro desse bloco de tempo. O segundo bloco de tempo que ele sugere são os blocos de tempo de reserva. O que são esses blocos de tempo de reserva? É o que você vai fazer, é o que você faria junto com o bloco de tempo de estratégico, mas agora você vai fazer num bloco de tempo separado. Então, ao invés de olhar notificação, responder e-mail, esse tipo de coisa lá junto com a execução da tarefa, você vai fazer isso dentro de um bloco de tempo específico. Eu, particularmente, separo entre meia hora e 40 minutos todos os dias para executar isso. Dá uma olhada em rede social, dá uma olhada, responder e-mails, responder mensagens. Tá? Então, é isso que eu faço no bloco de tempo de reserva. E o terceiro bloco de tempo é o bloco de tempo de fuga. E esse bloco de tempo casa muito com o meu vídeo anterior do Caminho do Artista da Julia Cameron, quando ela fala sobre o encontro com o artista, o encontro com a sua criança artista. E o que é esse bloco de tempo de fuga? Também é um bloco de tempo, é um tempo que você separa na sua agenda para você fazer algo que não esteja relacionado ao seu trabalho e que não esteja relacionado a fazer coisas produtivas. É um bloco de tempo para você ser improdutivo, em muitas aspas. E nesse bloco de tempo você vai se divertir, você vai fazer aquela sua leitura prazerosa, você vai passear, você vai fazer sua caminhada reflexiva, conhecer novas pessoas, ou seja, fazer tudo aquilo que as pessoas consideram, a sociedade considera improdutiva, né? E é muito importante esse bloco de tempo de fuga, porque é ali que muito provavelmente as suas ideias mais criativas surgirão, é ali, e é muito importante para que você dê aquele tempo de descompressão para o seu cérebro, para o seu corpo, um tempo onde você vai ter um pouco mais de qualidade. E por que o seu cérebro precisa descansar? Ele precisa se desligar das coisas para depois voltar mais focado. Eu tenho feito isso ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses. Isso tem trazido benefícios incomensuráveis. Qual o termo que eu estou usando? Incomensuráveis. Né? Não dá para medir, não dá para medir. Né? Não dá para quantificar aqui a qualidade do uso desses blocos de tempo, e principalmente do bloco de tempo de fuga. Né? Então, como eu disse lá no início do vídeo, né, minha tia falava a respeito de ou eu me tornar um palhaço ou me tornar um advogado. No final das contas, eu me tornei bibliotecário. Eu acho que o bibliotecário é um pouquinho dessas duas coisas. E no final das contas, eu me tornei tanto um palhaço quanto um advogado. E pesquisando um pouquinho sobre as relações que existem entre o advogado e o palhaço, né, parece duas profissões muito distantes uma da outra, eu descobri assim, que tem muita coisa em comum. Né? Mas a principal é a questão do improviso, a questão da comunicação, a questão do uso dessas ferramentas para convencer o público, para convencer o palhaço, para convencer a plateia das suas piadas, das suas palhaçadas, né? E o advogado para convencer o júri sobre aquele ponto de vista, para convencer o júri, né? E trazer novas perspectivas, ambas as profissões, né? Trazem essa coisa bonita, né? De ver as coisas por outros ângulos, por outras dimensões. Então é isso que eu queria trazer hoje aqui nesse vídeo. Foi um vídeo bem rápido e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Eu gostaria muito que você comentasse aqui nesse vídeo para a gente trocar essa ideia. Conta para mim aí sua experiência com a execução, se você tem dificuldade de execução, coisas que talvez eu possa te ajudar a responder em outros vídeos. Né? E a ideia desse canal, a gente está começando agora, mas a ideia é que a gente consiga trazer muito sobre esses assuntos que liguem à tecnologia, que liguem à criatividade, à leitura, à literatura, e um modo de vida muito mais saudável e produtivo, mas de forma racional e de forma que respeite
a nossa humanidade. Ok? Então, um gambatê para vocês. Tenham uma ótima semana. Eu espero todos os sábados estar trazendo vídeos novos para vocês aqui. Mas eu gostaria muito de saber se vocês estão curtindo. Ok? Então, eu vou deixar o primeiro vídeo que eu gravei aqui do canal aqui do lado. Assista aí. É um vídeo mais longo, um vídeo um pouquinho mais denso. Mas eu espero que vocês gostem. Joia? Fui!